Olá, tudo bem? Vamos à resolução de mais um exercício da plataforma de Huxley. O problema em questão é o 3161, certo? Distância entre dois pontos. Então, a descrição pede para criar uma função que vai receber as coordenadas cartesianas, certo? De dois pontos, certo? Um ponto xy e um ponto AB. E essa função ela deve retornar a distância entre esses pontos. Então, o formato de entrada vão ser justamente 4 valores, os dois primeiros representando as coordenadas do primeiro ponto e os dois últimos valores representando as coordenadas do segundo ponto. E a saída deve ser um único valor, que é justamente a distância, né, entre esses dois pontos, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de entrada e a saída correspondente para esse exemplo. Então vamos aqui dar início à resolução desse problema, certo? Então, veja bem, os dados de entrada vão ser 4 valores, certo? Correspondendo às coordenadas dos dois pontos. Então, para isso a gente pode utilizar 4 variáveis do tipo inteiro, certo? Então, eu vou declarar aqui int xy para representar o primeiro ponto e vou até utilizar o x1 y1 para representar o primeiro ponto e vou utilizar também o x2 y2 para representar as coordenadas do segundo ponto, certo? Então, após a declaração dessas variáveis, podemos fazer a leitura dos valores que serão passados para a função, certo? Então, podemos fazer isso utilizando o scanf, passando por %d, certo? E 4 vezes, certo? Nesse scanf, para indicar como se lidos quatro valores. E, posteriormente, indicar aqui o i comercial e o nome das variáveis. Então, com essa linha de código, vão ser lidos esses 4 valores inteiros e esses valores vão ser armazenados nas variáveis x1, y1, x2 e y2, respectivamente, certo? Então, o próximo passo é justamente criar a função que vai receber esses valores. Então, podemos definir aqui acima, né, da função main, uma função que o tipo do retorno dela vai ser inteiro, certo? Eu vou chamar essa função de distância. E essa função ela vai receber justamente os 4 valores. Então, int x1, int y1, int x2 e int y2. Ou seja, essa função ela vai receber as coordenadas x e y do ponto, do primeiro ponto, e as coordenadas x e y do segundo ponto, certo? E essa função ela deve retornar um número inteiro. Então, no primeiro momento, eu vou dizer que ela retorna o valor 0, certo? Bom, para a gente computar a distância entre dois pontos no plano, basta, né, que a gente utilize aquela raiz quadrada, né, do quadrado das diferenças, né? Então, podemos aqui declarar uma variável que eu vou chamar de dist, certo? Começando com o valor 0. E posso simplesmente dizer que essa variável ela vai receber isso aqui. Então, nós temos bom, um outro detalhe é que a gente pode utilizar algumas funções da biblioteca math.h, certo? Então, eu vou adicionar o include aqui nessa biblioteca, certo? Que vai nos fornecer algumas funções, como o uso da função potência e a função raiz quadrada, certo? Então, podemos utilizar aqui essa função poll, que ela vai receber x1 menos x2. O primeiro parâmetro aqui dessa função é justamente o valor que vai ser elevado a outro valor. Então, nós temos que x1 menos x2 deve ser elevado ao quadrado, e temos também que essa distância ela também deve ser somada à diferença ao quadrado, né, da diferença da segunda coordenada, né? Então nós temos y1 menos y2 elevado ao quadrado, certo? Então
esse é o termo de dentro da raiz, né? Nós temos que x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. E ao final é necessário retornar a raiz quadrada desse valor que foi armazenado em dist. Então existe uma função que é sqrt, que está definida nessa biblioteca math.h, né, que é a da raiz quadrada, e basta que passemos essa variável dist, né, que tem o valor armazenado da soma dessas potências, né? Então esse return está voltando, né, o retorno da função vai ser justamente a raiz quadrada desse valor aqui que foi computado na linha 8, certo? Bom, a gente já tem essa função definida, né, na função distância, nas linhas 4 à linha 11, e agora podemos utilizar essa função na nossa função main, certo? Então, voltando aqui para a função main, no primeiro passo as variáveis são declaradas, no segundo passo ocorre a leitura dos valores, e no terceiro passo é necessário exibir a distância entre esses pontos representados por essas coordenadas. Então, basta utilizar um printf, que ele vai exibir um valor inteiro, certo? Se a descrição do problema não especificou que deveria ser um valor do tipo real, certo? Então, especificou apenas que a distância entre A e B, então vamos considerar que ele vai esperar o retorno inteiro, certo? E nesse caso, basta que a gente faça uma chamada dessa função passando justamente essas coordenadas. Então, nós temos x2 e y2, certo? Então, esse nosso código aqui, para resolver esse problema, faz a leitura desses 4 valores inteiros e, posteriormente, exibe o retorno dessa função distância. E essa função distância computa a distância euclidiana, né, entre dois pontos nesse plano cartesiano. Então eu vou copiar esses valores dessa entrada para a gente verificar se a saída está de acordo com o que está sendo esperado no de Huxley, certo? Então é compilado com sucesso. Vou executar aqui esse código, colar esses valores e ao final ele está retornando o valor 2, certo? Então, a princípio, para esse primeiro exemplo, esse primeiro caso de teste, essa solução está passando. Eu vou copiar e fazer o envio da resposta. Então, nós temos aqui, vou fazer o envio e vamos ver se essa submissão vai ser aceita. Bom, a plataforma avaliou que essa solução realmente resolve o que está sendo pedido, certo? Problema resolvido com sucesso. Alguns casos de teste foram testados, né, para avaliar se existe algum ponto falho nessa solução. No entanto, para o que era pedido, está sendo feito, né, está sendo retornado o que era esperado, certo? Então, espero que tenha ficado claro esse exemplo. Espero que tenha ficado claro essa resolução desse exercício. Mais um problema para a gente praticar esse conceito de vetor, que é um conceito que a gente, assim, nós já resolvíamos, né, uma série de problemas, mas não quebrando aquela solução que era feita na função main em funções distintas. Então perceba, mais uma vez, enfatizando, né, que o que antes a gente fazia tudo dentro da função main, agora a ideia é quebrar em soluções distintas, de forma que a gente consiga criar módulos, né? Modularizar nossa função, nossa solução, nosso programa. E isso tem benefícios que foram discutidos rapidamente naqueles slides que a gente viu dessa aula, certo? Bem, olhando aqui novamente esse código, eu percebi que faltou a chamada da função nesse segundo termo aqui dessa expressão, certo? Porque ficou faltando o por novamente. Então, correto, né, seria adicionar o por aqui para que a solução fique correta. A plataforma aceitou, certo, sem o por, porque
testou poucos casos e para os casos em que foi testado, o resultado dessa expressão sem o por ali foi dado como correto, certo? Mas eu vou compilar novamente e mostrar que para aquele mesmo caso teste, né, 3555, ele produz o 2, certo? E vou mais uma vez copiar aqui essa solução e realizar o envio da resposta, certo? Então, vou retirar aqui, porque eu já havia testado essa solução com o segundo por. Vou fazer o envio novamente, certo? Só para ficar registrado aqui. E a submissão fica correta mais uma vez, certo? Como ele faz poucos casos de teste, aquela primeira solução foi considerada correta porque os primeiros exemplos devem ser provavelmente de números pequenos e, na verdade, como ele pega só o resultado inteiro da raiz quadrada, então possivelmente isso não alterou esse resultado inteiro, certo? Se considerasse também o resultado real, após a casa decimal, né? Uma, duas casas decimais, então provavelmente o erro teria sido detectado pela plataforma, certo? Então fica aqui essa observação quanto a essa segunda chamada da função, que tinha faltado o nome da função, certo? Então espero que tenha ficado claro esse exemplo. Bons estudos, pratique bastante e é isso. Tchau, tchau.